Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos aqueles que aqui estão, presentes em presença no interior deste portal de edificação, num auditório imenso, e estão invisíveis, transparentes, apenas isto. Todos nós, no interior deste bem-vindo, somos da natureza humana e espiritual, em jornada sucessiva, progressiva e intermitente. Um pouco de ar. Pouco. Sim. Muito. Assim? Sim. Então, filhos desta vida, viventes sem cessar, e aquilo que não cessa e que não está cessando agora, por um auspício que poderíamos desligar um botão nós, ou não desligamos o botão, e incessantemente somos, incessantemente algo inacreditável acontece com todos nós. Somos filhos da criação, filhos do Criador, e esses filhos do Criador intermitentemente, numa velocidade imensa, recepcionamos por via de um mapa que somos, de uma maneira que somos, do que somos desde o princípio ancestralmente, e que recepcionarias algo de tal forma, de entradas específicas e saídas específicas, que formataríamos nós, seres humanos espirituais. Por isto aqui reinamos e estamos sempre. Isto quer dizer que no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, que vamos ilustrar, significa que poderíamos demonstrar o Espírito através do Espírito, e através do Espírito demonstrar que há um por conseguinte nisto, e de que está esquecido. Primeiríssimo lugar o Pai, já que somos sustentados, mantidos, inteligenciados, concebidos, gerados, e ao mesmo tempo podemos conceber, gerar, inteligenciar, sentir, e tudo ao mesmo tempo, inconsignado, múltiplos, inconcebivelmente grande. Então, se pudermos chegar na numerologia de quantas capacidades que nós temos ao mesmo tempo, no intercâmbio de uma e de outra, daria um número infinito. Tão pequeno isto, não, seres desta vida. E sabe, como todos tratam aqui, apenas nos acostumamos a viver. E no pródigo disso daqui que aqui reinamos, é por demonstrar que num receptáculo no interior desse portal de edificação, que pleiteia a revelação, só único algo que pleiteia a revelação. Então, para a revelação acontecer, numa circunstância habitual neste grande mundo, precisa de um flash, um raio,
seja de uma forma natural de que esse espetáculo aconteça. E quando este flash aconteça, nós sabemos pelo menos onde estamos. E no que referimos a este portal da edificação, um pórtico onde a vivificação tem por demonstrar que se há algo que vivifica e está vivificando, existe algo que está mortificando. De outro modo, não haveria o verbo vivificar. Só há o verbo vivificar quando há um verbo mortificar. Já que a vivificação da potência divina em nós significa aquilo que podemos ter o dado absoluto, exato, de quanto estamos potentes perante o Espírito ou estamos mortificados perante o Espírito. E quando estamos mortificados perante o Espírito, em esquecimento profundo disto, estamos vivificados nesse grande mundo civilizatório, nas artimanhas desse mundo, no entrecortante deste mundo, no entrelaçado deste grande mundo. E em aparência, somos sustentados por este grande mundo civilizatório, em aparência. Em aparência, abrimos os olhos onde estamos, acordamos, abrimos todas as janelas e olhamos para este grande mundo, parece que ele nos sustenta. Então, em aparência, ele nos dá trabalho, ele nos dá emprego. Em aparência, ele nos dá uma luz artificial no interior de nosso lar. Em aparência, ele nos dá o calor, o fogo, que dá o calor na água e de que traz agradabilidade para nós. Então, vamos para algo muito intrigante. O que sustenta e faz a água? O que sustenta e faz o fogo? O que sustenta toda a organização de que traz o predicado de estar empregado? Ou de que foste vós, sois vós, aquele que emprega? Tudo ao mesmo tempo. Então, na multiplicidade do que reinamos em nós, de todas as possibilidades de intersecção, que são infinitas, também exteriormente são infinitas. Então parece que há duas circunstâncias. Aquilo que está mais próximo do que vivifica em nós, no interior do Criador, ou que estamos vivificados, agradecidos por este grande mundo externo que nos dá todo o conforto e todos os prazeres. Sendo que assim, ele tem um acordo. Pois darei todo esquecimento do fundamento do que sois filhos do Criador, e dareis para vós tudo o que quiser neste grande mundo. E ficamos habituados de viver, acostumados de viver. Abrimos os olhos pela manhã, estamos acostumados a viver nas entranhas deste mundo externo e de todos os apelos deste mundo externo, na célula familiar, até a grande célula de uma cidade, até uma grande célula de um país, até a grande célula de todos os países, até a grandíssima célula desta grande orbe. E tudo sustentado, desde o predicado de sustentar, tudo ao mesmo tempo. Apenas tem algo muito intrigante. Filhos deste reino. É absolutamente notório que o milagre está em nós e somos o milagre. O milagre só foi possível dado a todas as circunstâncias que tratamos. Fosse concebido da capacidade humana e espiritual de conceber. Quem sustenta a concepção é a irradiação da concepção que sustenta a concepção infinitamente. E aí reinamos. E reinamos de modo que em aparência somos, neste mercantil mundo externo, já que estamos associativos a ele, até o nosso fio de cabelo em tudo que é possível. Então, se pensamos
da capacidade que temos de recepcionar o pensar, do verbo pensar. Pensamos nos ajustes que nos deram este mundo e mundo externo. Intrigantemente, cada um de nós pode pensar de um modo ou de outro. Intrigantemente, pode pensar de um modo ou de outro. Está em todas as circunstâncias externas, no molde de que podemos pensar, no gênero de pensar, na multiplicidade de pensares e de milhões de pensares. Então, qual o pensamento original para vós? Estamos acostumados tanto a isto, que estamos numa escuridão perante isto. Então, a qualidade especial do verbo viver e do verbo que dá tributo a nós em todos os consignados que são a um número pequeno de verbos que se multiplicam em verbos, em verbos, em verbos, em verbos, e a verberamos. Verberar quer dizer isto, quando o verbo verbera, em milhares de verbos que reverberam e verberam, e existe uma teia infinita disto. Dada uma circunstância única, de um fundamento único e de uma equação exata, absolutamente exata, apenas geramos e concebemos. Mas geramos outro ser, temos a capacidade de gerar pensamentos, sentimentos, sensações e assim por diante, de uma multiplicidade inacreditável. Quer dizer que aquilo que entra em nós de uma irradiação finíssima, de uma velocidade infinitamente maior do que a atômica, chega a nós. E que chegando a nós, e no combinado tudo que tratamos, estamos vivos. E somos da natureza humana espiritual, um ser espiritual, encarnado nesta terra. Sabe, existe um capítulo 1 para o portal de edificação de tudo que tratamos, um único capítulo, este. O próximo capítulo é quando tivermos a revelação disto. Senão estaremos sempre no mesmo capítulo. E quando saímos lá fora, o esquecimento é tão profundo disto, que somos um designado. Quem sois? Sou este designado no meu nascimento, sou designado quando tinha esta idade, sou um designado de quando era maior, menor, de um designado da minha pátria, do meu lugar, sou um designado da minha família, sou um designado. Quem sois um designado? Mas quem sois originalmente? Então, o ser compartilhado e o ser original. E o compartilhado não permite mais que o original seja. Caminhamos demais nele, por vidas e vidas, sucessivas vidas. O que é o original? Então podeis dizer, eu fecho os olhos, eu sei o que é original, sou eu, sois um consignado. O original é crístico. E o original, que seja o que significa original crístico. Que quando recebemos da irradiação, da fé, consignado mais misterioso que é possível, porque só reina no mistério, todos os demais podem estar dentro de todas as discussões, mas a fé não. A fé só está em uma ou duas discussões. Então, do verbo acreditar, eu acredito na fé ou não acredito. E podemos ter considerações infinitas. A fé existe em algum lugar, que tamanho, onde será que está? A fé é um consignado que recepcionamos da ancestralidade, da infinita ancestralidade do Criador. E nela tem um consignado, sois filhos do Pai. Não há como não seja. Na criação, não ser filho do Pai.
E é tão único que há uma irradiação única para todos adentrando. Então não há dois pais, não há dois criadores, 3, 10. Há subversentes do Criador, que multiplicam e fazem realizar a obra nas camadas das mais sutis, as mais grosseiras, como estamos aqui. Então passa por inteligências, e essas inteligências, a cada camada de peso específico, de escuridão ou de luz, passam e eles podem, daquela camada, reproduzir a irradiação e trazer a velocidade da radiação até chegarmos aqui bem embaixo na encarnação. Então, deste fundamento único, partindo daí, indo para o civilizatório, o esquecimento disto é tão atroz que ficamos só um consignado. E estamos dentro desses consignados, dentro de que a gente possa ser potente, impotente ou não. Só que todo consignado civilizatório, ele é absorvedor. Então ele faz um caixa central. Já ouviram falar de caixa? De todos os bilhões desses seres, faz um caixa central e dá um pouquinho para cada um de tudo que precisam externamente. Seja qual for a capacidade, qual for os recursos numéricos que lá fora nos dão. E ficamos um tanto pobres, coletivos, de esquecimento profundo de que em primeiríssimo lugar o Criador. E existe uma sentença para nós. Se em primeiríssimo lugar do Criador e houver totalidade em nós nisto, quer dizer, totalidade é que cada circunscrito de entrada e saída se abraçam. Nesta totalidade, somos filhos do Pai, gigantes, imensos, milagrosos e possíveis de tudo. E quanto mais civilizatório, somos absolutamente dependentes dele. Totalmente dependentes. E fazemos milagre coletivamente. Então fazemos milagre coletivamente com tudo que há lá fora. Então o milagre coletivo, ele vem progressivamente de encarnação, encarnações de múltiplos seres, até destas equações se multiplicam e realizam algo excepcional. Uma capacidade de comunicação na velocidade muito maior do que do som, em ondas. Uma capacidade coletiva de levar os seres humanos espirituais fisicamente à Lua e talvez a Marte, coletivamente. Nada é original nem assentamos. Automóveis que tem, nada original. É coletivo de milhares de anos, numa multiplicidade de equações, que eles uma obra-prima do que entendemos que seja o automóvel. E entramos nele, o assento externo. Tudo é externo. Nada é original e consignado a nós mesmos, porque não podemos mudar a todo dia, se quiser, de automóveis para automóveis. E tudo é externo. E temos a primazia e o orgulho de dizer que nós, da natureza humana, os seres humanos, nesta ordem, produziram isto. E quanto mais isto for grande lá, mais somos grandes do que é grande lá fora, menores do que menor lá fora. Só que algo que fecha. Nenhum filho deste reino é superior em si mesmo, em 1/1000 do outro, no conseguinte externo do que pode ser grandioso lá fora. Existe um princípio só. Nasceste do nada e vais para o nada. Vieste do vácuo e vai para o vácuo. Vieste da invisibilidade e retornará a ela. Entendeste, filhos do Pai, todos vós e todos os bilhões desta terra? E quando reinventares o suficiente, que produzirem a capacidade do auto-nascimento e da auto-morte quando quiserem,
podemos tratar deste assunto. Este é o papel do portal da edificação, evidenciar não o que está lá na frente, trazer de volta, e a capacidade de estarem numa redoma, desse que trazer de volta algo, principia que podemos demonstrar a presença e o presente que sois no ato que sois, neste ato que estáis aqui. Todos vós, não esqueçais, há milhares e milhares aqui, invisíveis aos vossos olhos, e daqui a algumas décadas vai inverter. Talvez eles estejam sentados nesta cadeira, e vós na invisibilidade. E quereis comunicar, e a invisibilidade não permite, porque há campos de vida. Então, neste semáforo, neste indicativo, o semáforo é um indicativo, e neste indicativo sempre haverá atenção dentro do semáforo. Se não houver, não é um indicativo, e seremos atropelados. Então, neste semáforo, neste indicativo, apenas reinamos em um fundamento, todos nós, do mesmo modo, da ancestralidade para a formalidade e para a forma. E para a forma onde o subjetivo torna-se objetivo dentro deste grande civilizatório que sois, que somos. Aqui está convosco Madre Paulina. É a Madre Paulina, a Santa Madre Paulina, santa deste país. Grande coisa. Não há medida para isso que tratamos. Podemos santificar qualquer um de vós ou qualquer um que seja. Só valerá por um episódio. Arrogância total e absoluta daqueles que podem, muitos seres, muito maior do que tudo, santificar os demais de algum modo ou de outro. Então, a Madre Paulina viveu num roteiro, num semáforo, um indicativo, dentro da grande Igreja Católica Romana, muitas vidas. Então, de serviçal até o bispado. Intercruzante a isto, saiba, isto é tão grande que existe um vai e vem disto, da parte espiritual e dos campos de vida, inconcebível, porque formataram algo. Lentamente, formataram coletivamente o que Cristo disse na origem. Formataram coletivamente. E este coletivamente diz que os seres, estes seres, dentro desta grande organização, desta organização mais gigantesca que tem nesta terra, vai e vem. Vão para um lugar próprio deste, depois retornam, vão e retornam, em N circunstâncias. E esta Madre Paulina, aconteceu isto. Então, de 18 vezes de encarnações, 12 era homem e 6 de mulher. Incapacidade de reencarnar rapidamente e desencarnar rapidamente. Está escrito. Então entendeis vós que existe uma Madre Paulina, de que foi tão altamente caridosa, diante do que prescreve a grande Igreja Católica Romana, e que foi suficiente numa vida só para se santificar. Já estava escrito isto. Já existe um molde e um modelo para isso. Então, Madre Paulina hoje é dissidente, e para ser dissidente houve algo inacreditável. Houve algo que é inacreditável, que eu como posso dizer para todos vós, uma revelação gigantesca. E uma luz gigantesca e capacidade de uma velocidade enorme. Todas essas capacidades ao mesmo tempo. E algo, dentro dessas revelações todas, uma dor tão gigantesca, de toda a política que reinou, e de que Madre Paulina também reinou, dentro de um átrio de ganância, de poder,
E estou deste dissidente para dar este depoimento para todos que quiserem, mas todos que quiserem e todos que lhes acreditarem, pouco importa. Importa que Madre Paulina está dando o seu depoimento. E do que crê ou não crê, não importa. Então não há um termo de convencimento. O que pode provar isso é a retenção que aqui está. Então há muitos dissidentes. Muitos dissidentes. E Madre Paulina é uma delas. Existe uma dor de toda a carreata. Quem vai visitar de onde Madre Paulina encarnada esteve. De que tamanho o esquecimento humano, de que tamanho o espírito em esquecimento é este? Subjugado a termos de petições das piores possíveis. Mais pestilentas possíveis, muitos milhões. Tudo isto, de alguma sensibilidade que possa existir, poderia dizer, como milhões de seres em petição, indicativo a um outro ser, ia martirizá-la por todos os restos de todas as vidas? Então todos os dissidentes rasgaram todos os papéis de santificações e jogaram num fogo purificador. E que Deus salve esse fogo purificador. Não há nenhum resquício, há só um, Cristo. E na capacidade crística de saber de qual original crístico. E reencontramos dessa dissidência. Então não haveria possibilidade de muitos dissidentes puderem estar aqui e se manifestarem, já que houve uma combinação para a Madre Paulina se manifestar de um trabalho imenso destes seres que estão aqui. E não haveria possibilidade de muitos e muitos e muitos, mas alguns escolhidos que poderiam se manifestar através deste. Sabe o que significa para todos nós isto? Que toda idolatria, o esquecimento humano em idolatria, ele pega. E ele pega no sentido que todo esquecimento leva para um engano. E outro engano leva para outro engano. E esse engano multiplica-se por 10 enganos. E ninguém mais sabe com que tamanho e que onde está o engano que está. Simplesmente tem dentro de um alvoroço de uma encarnação só. Dizer que tem todos os endereços, e é muito claro todos os seus endereços, todas as suas justificativas, todas as suas santificações, perante os atos, onde, se for dentro do engano, certamente virá outro engano. E caminharemos coletivamente no engano. Formaremos legiões de engano. Estamos cientificados de que não há engano. Até que sabemos que é engano. Só que saímos de um ponto para outro e chegamos absolutamente ao contrário. Sabe, todos vós estão longe de casa, filhos desta vida, todos aqui, muito longe de casa. Então voltar para casa significa que precisamos ter uma revelação. Nossa, onde eu vim parar? E de que modo eu vim parar? E de que modo eu vim parar com todos os seres que estão à minha volta? E agora? Nós temos uma revelação. O esquecimento. Não existe um lugar, nem original, nem que premisse um lugar ao Criador, e nem principalmente que temos uma casa, um lar, que estamos muito longe. Muito longe. Nada disso. Estamos cercados por todos os interesses mais pérfidos, envolvendo todos os... envolvendo nossos semelhantes no pérfido, na ganância, envolvendo todos os nossos próximos no que se diz a isso,
Isto leva existe algo que respiramos e temos o poder nisto e ficamos mais poderosos quando respiramos algo. Este algo inusitado vem lá de baixo, preenche nossos narizes e sentimos algum gosto, um gosto tão grande que isto seja desligado. É sabido disto. Isto quer dizer que aqui estamos, reunidos. Então o ímpeto de Madre Paulina, naquilo que me manifestei como dissidente, é trazer à tona e a possibilidade dentro do interior desse portal de edificação e da fidelidade entre todos os seres que aqui estão, porque há escalas de inteligências, na primazia da inteligência maior e possível do que esteja muito distante da encarnação até a encarnação. Então nada, nem uma gota, nem uma poeira está à toa. No que se diz respeito a este portal de edificação, nada está a Deus, nem uma vírgula. E no propósito que aqui reinamos todos que aqui se manifestam, e só existe algo. Em primeiríssimo lugar o Pai. Se subjugamos isto, subjugamos a verdade. Mas isso não pode ser um espólio, não pode ser algo que indicamos e que por acaso haverá esforço por isto, porque é uma equação exata. De outra forma desta equação exata, que prove o contrário, numa equação que não seja esta. Filhos da vida e da morte. Não há precedente para isso. Ninguém consegue, na vida, alimentar-se mais do que pode. Nem que infar-se de alimento até estourar é insignificante. Então, se tiver alimento para 1000 vidas, não importa. Se puder habitar um lugar onde tem muitos lugares para ficar habitado, será habitado pelo invisível. E estará habitado por aquilo que podem dar direito de habitar. E fabricamos isto, depósitos de habitação do invisível e uma multiplicidade de lugar. Entendemos que somos donos daquilo e não somos. Nem inquilinos somos. Então, neste préstimo, neste fundamento, só isto. Tudo aquilo que puder, temos muito a mais do que possamos nos alimentar, temos que cuidar disto para que as traças não comam, nem os besouros comam. E ficamos olhando para aquilo com a nossa atenção, num semáforo. Quem vai comer isto? O que vai diminuir isto? Então, da impecabilidade do nascimento e da impecabilidade de progressão do caminho nesta terra, é muito simples, mas tudo está deformado. E a deformação vem com o engano, ainda mais podemos entrar em apelação e tornar o engano não engano. Certificamos o engano. Só que não mais certificaremos o engano perante o Espírito e perante a lei do Espírito. Estaremos no campo devido, no campo de vida devido, onde deveríamos estar. E onde deveríamos estar está na capacidade de, se todos os enganos juntos realizarem um lugar e uma obra, lá estaremos. Mas não no campo civilizatório, onde podemos estar enganados por tudo, mas sabemos de cada esquina que tem um empório. Sabemos onde estão todos os recursos desse civilizatório para nos atender nas piores tendências e nas piores enfermidades. Cure de vossos brônquios. Faça
gosta de vosso branco, a vossa atenção máxima e vosso semáforo. Cuide deles. Então, isto é o indicativo de Madre Paulina. Então, tive muitos nomes, e recordo, 12 vezes no elemento masculino e 6 vezes no elemento feminino. No elemento feminino só fui serviçal, e no elemento masculino cheguei ao bispado. E nos conformes da minha última encarnação, já estava previsto de que haveria de ser condecorada como uma santa deste país. Como no alicerce de centenas de comboios, dentro de comboios, de que Madre Paulina, esta Madre Paulina, não está em algum lugar para abençoar um por um das querências das piores possíveis. Como poderia haver isto? Sustentando negócios piores do possível. Então, neste reino que nós estamos aqui, a dissidência de todos fazem parte deste portal de edificação, que é um gênero que bem infinitamente pequeno, como reinamos aqui, fincados nesta terra, nesta cidade que já estive aqui, encarnada. Quem jamais poderia supor que estaria de novo aqui e que esse seria um lugar escolhido para realizar esta obra, portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, que não se importa com encarnados, mas sim com desencarnados. É uma pólice de aqui estar e de ter seres, muitos seres, que haveriam de realizar uma intervenção nesta terra para aqueles que foram designados para isto. E muitos que aqui estão sob intervenção deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade. E quem está escapando, intervenção diante da lei, ninguém escapa. Então o portal não está preocupado que este salão se multiplique por 10, por 20 ou por 1000, e que tenham milhares de seres encarnados. Se houver um só, ou não houver nenhum, a Madre Paulina falaria do mesmo modo. Falaria para todos esses milhares de desencarnados que, por este exemplo, saberão de novo de onde haverão de estar, do esquecimento que tiveram sem luz. Sabe por que sem luz? Pela advertência que a atenção é uma só, não 2, nem 3 e nem 10. Uma. Façam de vossa vida assim, não multipliquem vossas atenções em luz para cá e para cá. Uma atenção só. Isso significa respeito por onde caminhamos nesta terra. E que este bem-estar sagrado entre nós. Então, cada passo que damos nesta terra, e na competência que damos a nossa atenção, saibam, a vossa atenção tem algo porque, já que está prescrito dentro da natureza humana e espiritual, que recebeis algo e a capacidade de levar, verbo levar, a atenção. A atenção tem um módico, ela tem uma essência. Esta essência, multiplicada por bilhões, é levada, sabe para onde? Onde se escravizam os seres humanos. E se escravizam os encarnados também. Através de tudo que é possível, de que é enganatório e de que fala-se. É o grande benefício da humanidade. Leva atenção todo dia para isto. E levará a essência para seres mais terríveis do mundo. E de que farão disto a capacidade de escravizar. Então, Madre Paulina, no campo disso já esteve em tudo isso. Então a nossa atenção vale ouro. E se essa nossa atenção de que vale ouro está naquilo que possa
celebrar a nossa totalidade e celebrar, em primeiríssimo lugar, o Pai. Então retemos esta essência em nós e vamos ficando mais ricos em essência e ficando mais ricos e pródigos. E a prosperidade vem de uma tal maneira. Então, como poderemos saber lá fora de que sois prósperos? Então, no interior do portal de edificação, na qualidade de que trouxemos, está escrito, está verbalizado em algo tão intrigantemente simples que tornou-se tão complexo. Temos uma medida, uma bússola. Prosperidade significa bem-aventura do Espírito. Significa simplicidade máxima e o que é genuíno. Prosperidade externa significa uma aliança externa onde nada é de vosso e de que entendeis que é, respirando um ar, respirando uma essência que inebria. E temos algo inebriado nisso. Repetindo, e pegamos nossos semelhantes e colocamos esse inebriado. Sente esse inebriado. Faça e realize a obra por esse inebriado. Esteja assim, porque seremos assim. E seremos grandes neste mundo, numa multiplicidade de menores deste mundo. Assim o resto é uma equação exata, não é discutível. Então, onde houver uma boa-aventurança espiritual lá fora, traga para nós, beijaremos seus pés. Porque significa isso, onde somos ricos. Porque esta bem-aventurança espiritual terá uma luz e esta luz saberá por onde caminharemos para retornar para casa. Tirando isto, vamos indo para muito mais longe, até o impossível de mais longe. Multiplicando enganos. Então podereis dizer a Madre Paulina, e agora, Madre Paulina? Quando fomos muito longe, longe demais, estamos no hospício. E o hospício diz que trata de seres que têm uma insanidade mental, espiritual, ou seja, o que for. Então eles não sabem que tem essa insanidade. Então, no dia que eles sabem que tem essa insanidade e estão revelados disso, eles não estão mais em sanidade, estão começando a sanidade. É muito simples. Mas como a insanidade é tão grande e não sabemos dela, não temos nenhuma chance de levantar o braço e dizer, agora eu sei, eu tenho uma revelação, eu tenho uma insanidade mental e espiritual, uma traça dentro da minha alma, mas não preciso mais ficar no hospício. Então isto é uma bússola sagrada. Mas no esquecimento total, a capacidade de que somos tomados não nos leva à capacidade de ter uma retenção suficiente para acender uma lâmpada em cima de nossa cabeça. A lâmpada não acende, a lâmpada não acende. Revelação significa uma lâmpada que acende. E a revelação não é uma manifestação externa que vamos pegar e colocar em cima de algo. Ela é absoluta. A revelação é a propriedade máxima do que Cristo trouxe para todos nós. Tudo era apenas pela revelação. Então, em qualquer circunstância, quando se tem a revelação de um grande engano, ficamos muito estremecidos. Se não estamos estremecidos, somos guardiões do próprio engano. E esse engano fixou-se em nós, nos nossos nervos, na nossa carne,
em todas as carnes intermediárias e quando desencarnamos, encarnamos com todas estas propriedades que tratamos. E vamos exatamente onde precisamos estar. Então, a revelação é algo que existe um predisposto em nós que não nos interessa. Porque se ela vier para nós e estivermos no manicômio, então trazemos todas as travas, todas as portas, fechamos tudo para que a revelação não aconteça. Já que pode revelar que estamos exatamente no lugar que jamais poderíamos estar. Então trancafiamos tudo, podemos dizer, mas quando vier esta revelação, então eu saberei, ela não vai vir. Se fechamos todas as portas e janelas, o sol não entra. Quando fechamos todas as portas e janelas e falamos assim, quando estas portas se abrirem por Deus Todo-Poderoso, aí a luz vai entrar. É quer dizer que queremos a escuridão. Então, antes de algo que tem um precedente dentro da fidelidade desta ordem, todos os seres que estão aqui, de que disseram numa mesa todos aqueles que poderiam e que haveriam de se manifestar através desse centro, numa mesa redonda, cadeiras, assento, todos sabem o que vão tratar lá, assim. Não haverá de estar no módio do que puderem, qualquer dia, vendo a lua e que vão tratar disto. O módico é este, é absolutamente este que tratamos e será este. Então podemos ter artifícios de tratar do mesmo fundamento, apenas isto. E não consignado disto, na fidelidade de que tratamos disto, haveria de tratar com todos vós de algo. Existe uma passagem que em aparência é secreta, já que ela não existe, e ao mesmo tempo ela existe. Esta passagem significa que, quando estamos revelados, estremecidos, ela pode se apresentar para nós e vão ser testados assim. Se estivermos o estremecimento necessário e que tivermos uma potência de Deus em primeiríssimo lugar em desespero, podemos chegar, ela se apresenta para nós e ela tem uma porta natural, porque todas as passagens têm portas que se abrem e se fecham, abrem e se fecham. Ela está fechada. No molde disto, como todos tratam aqui, na têmpera da capacidade da potência divina em nós, se aproximarmos desta porta, e na inteligência magística de todos os seres que compuseram esta porta, ela pode abrir ou não. E ela é incorruptível. Não adianta corrompê-la. É incorruptível. No legado disto, nós vamos abrir esta porta juntos, na medida que for possível, e demonstrar que ela reina e existe. Quando ela abrir para nós, que entendemos que faz parte de um rito de passagem, um rito de passagem é algo sempre demonstrando, nascer não volta mais para o não nascer. E se tiver o rito de passagem de nascer e precisar viver 1 hora, tem um rito de passagem de morrer. Existe um rito de passagem de um ser que está no útero, depois ele sai do útero, ele não volta mais para o útero. Isto é um rito de passagem inexorável. Um rito de passagem é quando os seres, dentro de algo mais extraordinário e iluminado, pode conceber um ser através da concepção de onde imaculadamente estão. Isto é um rito de passagem. Então pode ter um rito de passagem ou dezenas de ritos de passagem significantes, que todos eles nos devoram.
Então, neste rito de passagem, e quando esta porta abre para nós, com um exemplo muito simples e claro, temos um empuxo. O empuxo significa, é o empuxo de quando estamos acordados e dormimos. Temos um empuxo e não sabemos exatamente quando dormimos. Depois temos o empuxo de acordar e não sabemos exatamente quando. É um impulso, este impulso significa algo muito significativo para a natureza humana e espiritual. Algo que é inexplicável, uma equação exata. Então procurem discutir numa mesa, quadrado ou redondo, quando que vai dormir e vai saber que está dormindo ou não. Então é uma equação exata. É indiscutível para todos que estão aqui. Então, quando esta porta se abre, temos um empuxo. Neste empuxo, entramos num campo de vida, no interior desta passagem, que é um descanso do descanso. Mas é uma totalidade do descanso. Estamos acostumados a um quarto de descanso, metade de descanso, e um não descanso. Podemos até discutir o nosso descanso, do que tamanho é o nosso cansaço. Mas é um campo onde o descanso de um cansaço é imenso. Quando este descanso acontece, estamos dentro dele. E esta Madre Paulina já esteve e pode dizer para todos nós, parece que Madre Paulina chegou no céu, já que eu tive muito cansaço e muitas dores do cansaço, destas muitas vidas. E quando estive no lugar onde o descanso era absoluto, então Madre Paulina disse, nossa, cheguei no céu. No extremo do cansaço, que pode o homem proporcionar a outro homem, no extremo daquilo que possa, na maledicência possível, quando chega no limite e dá algo para ele, que possa descansar o que acham de vós. Só atenção para isto, para aquele bendito descanso. Bendito descanso. No interior desse bendito descanso, como é uma passagem, passagem significa de um ponto ao outro, é uma passagem, não podemos morar no meio. Então tem outro impulso que, numa velocidade imensa, nos leva. Numa velocidade tão grande, imediatamente estamos numa gratidão inconcebível. Aí há um descanso e uma gratidão inconcebível, porque andam juntos. O descanso e a gratidão andam juntas. E quando elas estão em totalidade, é a capacidade da natureza humana e espiritual de assim o realizar, de assim o viver e de assim sintonizar. Quando assim, imediatamente, sem nenhum esforço, num outro impulso, entramos em oração. A oração é natural, simples e direta. Não tem outro meio, estou meio orando, não bem. A oração é. E na oração é o Senhor. E nesse estado que a Madre Paulina teve esta passagem. Meu Pai. Então só meu Pai. Só meu Pai, ó meu Pai. Então temos a revelação total de nossa totalidade está sendo sustentada por Ele. E oramos, talvez lacrimejamos muito, muito demais. Existe um apêndice entre nós aqui, que já tratamos algumas vezes. Este é um recôndito criado para todos que aqui estão encarnados e desencarnados, para que grandes encontros acontecessem e de que os desencarnados, os invisíveis, numa premência imensa, querem entregar para todos vós, cada um, para cada um para cada um. Então saiba
Se existe um ser que entende o que amo nesta terra, e depois está em campos diferentes, mas lá está no invisível, e ele está visível, e quereis entregar algo demais, mas demais, então ele é convocado e diz: o que quereis entregar? Isto. Então, se for para travancar, se for para impedir, se for para empestear, não é possível e não entra. E se for para algo que esteja na profundeza do espírito, que aflore naquilo que temos, em tudo que é de nós, sim. Então está escrito na ficha de cada um. Então poderíamos dizer que há um órgão debilitado. Escreve na ficha: tem um órgão debilitado. E preciso de ajuda neste órgão debilitado. Quem entrega, ele não vê só o órgão debilitado. Ele vê o ódio que temos em nós e que faz um órgão debilitado. Aí ele chega bem próximo e diz: vou trazer uma essência, gotas, para este ódio que tens lá na profundeza da alma. Quando ele sarar, seu órgão sara. Se curarmos este órgão, imediatamente daqui a alguns meses ele voltará. Se há um ímpio, se há discordâncias, se há arrogância, seja o que for, então lá no fundo, onde ela faz sintomas em aparência neste mundo externo, então vem um medicamento, como deverias dizer: meu irmão, meu pai, meu filho, meu amigo, o que quiserem, estou vendo que esta arrogância está matando-vos. Eu vim aqui para dizer que tem uma essência para a vossa arrogância. Toma a essência para a vossa arrogância. E aquilo que está nas fichas sarará. Mas tem essa notícia para os vossos semelhantes. Não é assim que diriam? Se tivesse na invisibilidade e tivesse alguém, mas muito alguém para vós, e de que a arrogância está matando, quem diríeis para ele? Trouxe aqui um medicamento que pedi numa farmácia especial, lá do céu, e eles me deram essa fragrância. Essa fragrância nós vamos pingar e ela vai ser absorvida lá naquela região de onde surge, de onde ficamos arrogantes. Aceita isto. E assim por diante. Para todos nós. Então, para a Madre Paulina, que ainda reside dores do estado carnal e daquilo que foi resultante de tanto que tratamos, medicamentos já vieram, e na profundeza daquilo que, não obstante o percurso de muitas vidas, de que este bálsamo vá nas profundezas e traga o efeito daquilo que possa estar ainda com dores. E com as mãos longe do corpo, com as palmas para cima, recepcione o que é para vós, todos vós. A essência que vai transmutar aquilo que somos nossos inimigos. E eis estamos recepcionando. E quando recepcionamos juntos, muitos desencarnados estão desenhando do mesmo modo, porque num campo de vida de um desencarnado que está aqui, ele não vê o outro campo de vida, e o outro campo de vida vem invisível para ele e traz uma essência de que vai trazer a possibilidade de, quando reencarnar, dizer: filho, não entre esquecimento. E que esta paz viva e ativa, que diz respeito ao quinto elemento neste portal da edificação,
aquilo que se amolda a tudo que precisamos. Interpenetre em todas as nossas camadas, que sabemos algumas delas e que não sabemos nada dela, e principalmente as camadas que trouxemos e daqui de muitas e muitas vidas, e às vezes trazem dores, comoções, ódio, desespero. Quando algo, um ser próximo, que caminhou muitas vidas juntos, estão em campos diferentes e dizem, nossa, como eu gostaria de estar lá. Sabe, acontecerá com todos nós. Um guia quer dizer que sempre é aquele que vai poder reencaminhar, trazer de volta, seja do que onde for, um guia que conhece as matas, tira-vos da mata e faz sobreviver. Um guia dos oceanos também, um guia disto e um guia daquilo. E existe um grande guia que vamos precisar muito na hora para onde vamos, se o guia diz, venha. Podemos abaixar as mãos e cumprimentar esta possibilidade todos nós. Em gratidão e naturalmente em oração. O precedente disto é que ficamos miúdos, pequenos, perante o Criador. Então o Criador quer nos manter o suficiente exatamente onde originalmente é e distorcermos para todo canto. Então, filho desta vida, abençoada esta possibilidade, e no último rito de passagem, para todos nós, quando a consagração entre nossos seres existem, encarnados ou desencarnados, existe algo crístico. Sempre no feitio de uma taça, a consagração. Então a consagração, ela tem algo como a revelação, o Espírito Santo, e por portal da edificação, pela primeira vez vamos utilizar isto, é a revelação. É a luz que diz, que pode trazer para nós exatamente o quanto estamos distantes. Esta consagração significa, dentro do elemento crístico que trouxe para todos nós, aquilo que possa indicar que se ela desapareça, a escuridão invade. Se ela proporciona a revelação, a luz aumenta. Salve, filhos e filhas.